Olá, amigos. Eu sou o professor Flávio Vasco. Hoje o nosso tema é demografia. Nós vamos estudar aspectos da população. O nosso tema, a priori, será crescimento populacional. O acelerado ritmo de crescimento populacional é uma das grandes preocupações do mundo contemporâneo, podendo ser este crescimento populacional acelerado ou reduzido. Ele preocupa justamente nas duas situações. O nosso ponto de partida será a partir de 2011. Em 2011, o mundo comemora a chegada do 7º bilionésimo habitante, o nascimento do 7º bilionésimo habitante. Provavelmente um chinês ou um indiano. 7 bilhões de habitantes no mundo. A pergunta que precisa ser feita é a seguinte: cabem os 7 bilhões no mundo? A resposta é sim. 7 bilhões cabem no mundo. Nosso problema não é espaço. Nosso problema é recurso. Então, temos recursos suficientes, recursos produzidos para alimentar 7 bilhões de pessoas no mundo? Nosso problema, portanto, não é espaço, e sim recurso para alimentar esses 7 bilhões. Quando eu falo de recurso para os 7 bilhões, eu falo de comida, energia, água potável, água de qualidade. É isso que eu falo, que eu chamo de recurso. Então, os 7 bilhões em termos de espaço, claro, vão caber. Mas a pergunta é: temos condições de sustentar esses 7 bilhões? Uma outra pergunta importante: quando vamos atingir o 8º bilionésimo habitante no mundo? Será que teremos recursos suficientes para alimentar esses 8 bilhões? Segundo projeções, nós devemos atingir esse 8º bilionésimo habitante na Terra por volta de 2025. Então, a gente observa que o crescimento populacional é, sem dúvida, uma das grandes preocupações da sociedade contemporânea, sendo ele acelerado ou sendo ele bastante reduzido, mesmo porque alguns países sofrem muito com o reduzido ritmo de crescimento populacional. Isso, inclusive, pode resultar na diminuição da oferta de mão de obra. Então, nós temos aí como tela inicial um jornal, um fragmento de um jornal que, na época, no dia 31/10/2011, noticiava a chegada do 7º bilionésimo habitante no planeta Terra. E aí a observação aqui em vermelho para vocês. Nós deveríamos nos preocupar, na verdade, com questões como se existirão alimentos, água limpa, moradia digna, educação e uma vida decente para cada criança. Se a resposta for não, seria melhor que as pessoas buscassem uma maneira de reduzir essa explosão populacional. Bom, quando a gente usa o termo explosão, a gente tem uma ideia de um crescimento populacional acelerado, fora de controle, diferente da transição demográfica, que vai depender do momento histórico e dos interesses políticos e econômicos, podendo ser esses interesses de incentivo ou de contenção do crescimento populacional. Aí nós temos um outro quadro que trata justamente da projeção da ONU. A ONU projeta que a população mundial chegará ao 8º bilionésimo habitante, por volta de 2025, e já em 2083 chegaremos ao 10º bilionésimo habitante na Terra. Ok? Vamos lá. A gente tem que compreender um pouco a questão do crescimento demográfico dependendo do nível de país que nós vamos trabalhar. Por exemplo, nós temos um crescimento populacional equilibrado ou reduzido, na maioria dos países desenvolvidos. Esses países eles sofrem muito com o crescimento demográfico reduzido. Alguns países como o Japão, França, até mesmo Portugal, em algumas localidades, que tiveram que promover o incentivo a um crescimento natural, por falta justamente de um envelhecimento da população e a falta de mão de obra produtiva no mercado de trabalho. Então, o crescimento populacional ele é muito importante para promover o equilíbrio de população jovem, população idosa
e manter um nível de população intermediário, né, para abastecer o mercado de trabalho dos braços necessários para o seu desenvolvimento. Então, alguns países desenvolvidos passam, inclusive, por uma certa dificuldade quando o crescimento, tá, ele está muito baixo. Mas a maioria desses países desenvolvidos, na verdade, tem um crescimento populacional bastante equilibrado. Bom, é claro que esses países apresentam, né, uma redução da taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade seria a diminuição, né, que a população vai ter em relação ao número de filhos. Quais são os principais fatores que contribuem para a redução dessa taxa de fecundidade, principalmente em países desenvolvidos? E eu até classificaria também países em desenvolvimento. Bom, um dos fatores mais importantes é a crescente urbanização, ou seja, a maior parte da população vivendo no espaço urbano. O indivíduo da cidade ele tem uma análise mais profunda entre o custo e o benefício de ter filhos. Essa análise faz com que ele reduza bastante o número de filhos, tá? Tem uma análise entre o custo e o benefício. O custo de formação social do indivíduo no espaço urbano, ele é muito caro. Essa análise ela já não é feita no espaço rural, mas a menor parte da população vive no espaço rural, na maioria dos países, né? Uma pequena minoria realmente vive no espaço rural. Eles não fazem análise entre o custo e o benefício de ter filhos. Em muitos casos, até em países subdesenvolvidos, um número excessivo de filhos é até melhor, né, para uma família aumentar seu rendimento, ou seja, ele vai ter mais mão de obra para trabalhar na roça. Ok? Então, repito, a urbanização é um fator muito importante para a análise entre o custo e o benefício de ter filhos. Claro, um segundo fator, né, trazido pela urbanização é o aumento da escolarização, né? A informação ela é fundamental para que as famílias consigam fazer o seu planejamento familiar. E até uma certa informação sobre o uso dos métodos. Hoje nós temos à disposição diversos métodos científicos que são muito importantes, né, para manter a taxa de fecundidade baixa. Claro, à medida que o país se desenvolve, a escolarização ela também melhora, né? E vice-versa, né? À medida que a escolarização melhora, né, o país também se desenvolve. E isso é um elemento fundamental para o chamado planejamento familiar. Outro fator importante, sem dúvida nenhuma, é o crescente ingresso de mulheres no mercado de trabalho, né? Mercado de trabalho, que a gente pode dizer, tá? Tanto faz trabalhar dentro de casa ou fora de casa. Esses elementos aí acabam, né, levando a mulher a valorizar, né, a profissional e não a reprodutora. Ou seja, né, há uma valorização da mulher profissional em detrimento da mulher dona de casa, esposa dedicada à reprodução. Veja bem, nós estamos vivendo momentos bem diferentes. Ali na Revolução Industrial, por exemplo, as mulheres elas eram mais valorizadas no mercado de trabalho pelo excessivo número de filhos. Muitas levavam sua prole para dentro das fábricas e essa mão de obra também era explorada. Mas hoje não, né? Hoje, né, a mulher vai se dedicar, né, a profissional dentro do mercado de trabalho, ou a esposa, a mãe, né? Quer dizer, as duas coisas ficam bastante prejudicadas, né? Aí desde o século XX até hoje, no século XXI. Então, né, o crescente ingresso de mulheres no mercado de trabalho também é um fator importante para a diminuição das taxas de fecundidade na atualidade. Bom, a partir de agora, a gente busca o embasamento para essa discussão sobre crescimento. Uma das principais bases de discussão está justamente na chamada teoria malthusiana. Thomas Malthus, essa figura que você vê aqui, né, foi um cara que viveu na Inglaterra do século XVIII, precisamente na cidade de Londres. Tá? Malthus ele era um pregoeiro, né, da palavra de Deus, ele era um sacerdote anglicano, tá? E era um cara preocupado com o acelerado ritmo de crescimento populacional, não no mundo, mas na cidade onde ele vivia, que é a cidade de Londres. Né? E ele fez uma relação muito importante, né,
comparando a questão do crescimento populacional na sua cidade e também a crescente situação de miséria na sua cidade. Então, para Malthus, o crescimento populacional era a causa fundamental da miséria da cidade. Sendo o crescimento populacional a causa fundamental da miséria, portanto, seria necessário combater esse crescimento. No entanto, estamos falando de Malthus no século XVIII, ele não contava com métodos científicos para a contenção do crescimento e ele vai propor, né, a contenção desse crescimento a partir de métodos empíricos, né, utilizando, inclusive, a abstinência sexual, né, ele era a favor também de catástrofes, incentivando a mortalidade em massa. Algumas coisas, né, que Malthus prega, certo? Elas são, até para a sociedade do século XVIII, difícil de serem empregados. No entanto, é uma ideia, né, uma ideia que prevalece até hoje, relacionando a questão do crescimento populacional como causa fundamental da miséria. É lógico que Malthus ele vai ser base para outras teorias que ainda vamos buscar, como é o caso da teoria neomalthusiana e também da teoria ecomalthusiana. Bom, aí está a teoria neomalthusiana, fundamentada também nas ideias de Malthus. Qual é a diferença da teoria malthusiana para a neomalthusiana? É o momento. Malthus é do século XVIII e a teoria neomalthusiana é do século XX. É uma teoria que se desenvolve no pós-Segunda Grande Guerra. Um momento em que o mundo vive uma grande explosão demográfica, fundamentalmente em países subdesenvolvidos, né? E os neomalthusianos eles funcionam como um alarme em relação à preocupação com o crescimento populacional acelerado. E, inclusive, esse crescimento populacional acelerado traria vários problemas de ordem socioeconômica. Então, a relação dos neomalthusianos com a economia ela é fundamental. Claro, a questão do crescimento agravaria a questão socioeconômica, né? Levando diversos países à condição de subdesenvolvimento. Então, era isso que pensava a teoria neomalthusiana. O crescimento é a causa de problemas socioeconômicos nos países. Bom, nesse contexto, né, entre a teoria malthusiana e neomalthusiana, se desenvolve a teoria marxista ou reformista. Bem no meio, justamente. Porque a teoria de Malthus ela é do século XVIII, a teoria neomalthusiana é do século XX, e a teoria marxista ela é do século XIX, momento em que viveu, né, o teórico Karl Marx, que desenvolve esse pensamento. Marx pensava diferente de Malthus. Para ele, o crescimento populacional não era a causa da miséria, e sim consequência da miséria. Então, Marx propunha algo um pouco diferente. No caso, seria necessário combater a miséria e não combater o crescimento. Né? Essa miséria seria combatida a partir de amplas reformas sociais, né? Certo? Para que a população superasse o quadro de miséria e pudesse promover um controle espontâneo do crescimento populacional. Então, Marx pensa diferente, ele reforma o pensamento malthusiano. Tá? Se Malthus considerava o crescimento populacional causa da miséria, Marx considera o crescimento populacional não causa, e sim consequência. Sendo necessário, portanto, combater a miséria diretamente, né, para que o crescimento populacional fosse controlado espontaneamente. Então, nós temos uma teoria do século XVIII, Malthus, uma teoria do século XIX, Marx, e uma teoria do século XX, que é a teoria neomalthusiana. Bom, e agora, para o século XXI? Para o século XXI, chega aí a proposta ecomalthusiana. Veja bem, Malthus aparece de novo, né, dentro desse pensamento teórico. Né? Qual é a relação feita, né, com Malthus? A questão da relação causa e consequência. Ou seja, para os ecomalthusianos, o crescimento populacional ele pode causar destruição da natureza, dos nossos recursos naturais. Então, a gente volta ao início da nossa aula. Né? Hoje, qual é a grande preocupação? A preocupação é com recursos para alimentar essa população. Okay? Precisamos buscar recursos para alimentar toda essa população. Recursos, quando eu falo, é energia, comida e água potável, fundamentalmente. Quem se preocupa com essa questão? Quem se preocupa com essa questão é o ecomalthusianismo, que relaciona crescimento populacional e destruição da natureza. Pois bem, nesse momento, a gente tem aí um pequeno resumo, né, sobre a questão do crescimento populacional e das teorias demográficas. Bom,
teoria malthusiana relaciona população e alimentos apenas, a questão da fome. A teoria neomalthusiana relaciona população e desenvolvimento econômico, a questão da pobreza, né? A questão socioeconômica. A teoria reformista, ela relaciona a população e distribuição de renda. Como eu disse, amplas reformas sociais. E a distribuição de renda faz parte dessas reformas sociais. E a teoria ecomalthusiana, por último, faz uma relação entre população e recursos naturais. Ok? Bom, meus amigos, espero que tenham gostado da pequena revisão que nós fizemos sobre a questão do crescimento, né, e das teorias demográficas. Uma outra oportunidade, nós vamos desenvolver as correntes migratórias.